irmãs. A paz do Senhor, irmãs. Estamos aqui para hoje, transmitirmos a palavra do Senhor. Nossa lição de número 4. Queremos saudar todas as irmãs. Estamos aqui para representar, né, irmã Débora? Sim. A classe das mulheres. Mas também nós estamos aqui com o propósito de nos dirigirmos a todos. Toda a igreja. Todos aqueles que são alunos das lições bíblicas, a nossa revista de adulto. Nós queremos nessa tarde passar o ensino da lição de número 4. Nós estamos aqui para explanarmos a palavra na lição de número 4, né, Débora? Sim. Então vamos iniciar fazendo uma pequena oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te damos graças, Senhor, pela oportunidade concedida da parte de Deus para as nossas vidas, Pai, de podermos contribuirmos, meu Senhor, com a explanação da Tua palavra. Deus, querido e santo, que a Tua bênção repouse não só sobre nós, mas sobre todos aqueles, ó Pai, ao qual estão neste momento ouvindo, Senhor, a Tua palavra, Deus. Que a bênção do Senhor, Pai, esteja sobre nossas vidas e que o Espírito Santo venha nesta tarde nos direcionar neste ensino da Tua palavra e que o Senhor se faça presente em nosso meio através da pessoa bendita do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, nós choramos e nós te agradecemos. Amém. Então vamos ao título da lição de hoje, a lição de número 4, dia 26 de abril de 2020. Título da lição: a iluminação espiritual do crente. O texto áureo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. Verdade prática: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Agora, vamos dar início à leitura bíblica em classe, que se encontra no capítulo 1 de Efésios, do versículo 15 ao 23. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos acompanhado aí o capítulo 1, da Epístola de Paulo aos crentes em Éfeso. E hoje aí fechando o capítulo 1 da Epístola, que encerra-se no versículo 23. Desde a primeira aula que a gente vem aí estudando este capítulo 1.
Só lembrando que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola, estando ele preso em Roma, por causa do evangelho, né? Claro. E ele se denomina ali o preso do Senhor. E ele ali, com muito amor, com um espírito de gratidão, né, irmã Débora? Ele passa a escrever aos crentes de Éfeso. E ali ele fala sobre esses assuntos tão relevantes que vem sido explanado desde a primeira aula, encerrando-se hoje o capítulo 1, com a lição de número 4, onde vai se estender a epístola de Paulo aos crentes de Éfeso até o término do nosso trimestre, quando ali se encerra no capítulo 6. E hoje nós estamos aqui fechando o capítulo 1, falando dessa vocação, da riqueza, do poder de Deus, da exaltação de Deus em Cristo, né? Da manifestação do seu poderio ali no ato da ressurreição e da ascensão de Cristo, deixando ali para nós uma herança e uma promessa que nós vamos aí ver no decorrer da lição, uma forte promessa na qual nós devemos nos agarrar, crer e esperar. E a introdução ele diz que ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Ação de graças, que foi do versículo no capítulo 1 do 15 ao 16, na leitura de hoje, oração intercessória, 17 e 19, e confissão de louvor e exaltação, que vão aí do versículo 20 ao 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, pela nossa salvação, né? Temos que estar sempre gratos ao Senhor, sempre entendendo o que realmente foi feito por nós na cruz, né? O que realmente foi ali vislumbrado e cumprido na pessoa de Cristo Jesus. E aí ele segue dizendo que nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão da nossa chamada e também da nossa herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Então é um convite a nós para que sejamos mais gratos, né? Quanto mais gratidão nós demonstrarmos a Deus, mais nós estaremos agradando ao nosso Deus. E é interessante, irmãos, que ele fala aqui de iluminação, né? Essa iluminação, ela vem para dissipar, né, Débora? Para repreender, para aniquilar, para tirar toda e qualquer treva que possa estar atrapalhando de nós enxergarmos devidamente todo esse trajeto de Cristo, essa execução de Cristo na cruz e essa resplendorosa ressurreição dele dentre os mortos e posteriormente a sua assunção gloriosa aos céus, né? Então hoje nós veremos, estudaremos, passaremos aí por todo esse processo de aprendizagem, entendimento e de bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém. E dando aqui continuidade, nos aprofundando, né, nesse estudo primoroso para a Igreja de Cristo, o primeiro ponto, ele fala a esperança da vocação e as riquezas da glória. Bem, nesses 9 últimos versículos do capítulo 1 de Efésios, Paulo ele traz, chama a atenção da igreja para a sua vocação. E vocação que vem do latim vocare, que aqui nesse momento está sendo colocado
como uma chamada, como uma denominação. E Paulo, ele dá início a esse momento para os Efésios. A oração de Paulo começa, na verdade, dando graças a Deus pela vida dos eleitos. Ele também dá graças a Deus pela eleição, pela predestinação e pela filiação, ou seja, o que nós adquirimos de Deus a partir da salvação. E, claro, também ele dá graças a Deus pelos dons do Espírito. E tudo isso são bênçãos espirituais concedidas à igreja, concedidas àquele que é eleito, àquele que é chamado por Deus. Isso tudo é muito glorioso e Paulo não cessa de dar graças a Deus. E ele também, na sua oração, ele faz uma oração intercessória, logo em seguida, né, irmã Nete? Ele pede a Deus o derramamento do Espírito Santo. Na verdade, ele fala aqui o Espírito da sabedoria e da revelação. Porque Paulo tinha plena certeza de que, além de saber, de ter o Evangelho, de ter sido alcançado pelas boas novas, a igreja de Éfeso precisava do Espírito Santo para ter o verdadeiro discernimento, o verdadeiro conhecimento da dimensão desta tão gloriosa vocação da qual é dada para a igreja de Cristo. Então, Paulo, ele rogava aos crentes, rogava para que os crentes, na verdade, né, recebessem este entendimento. E esta revelação. E ele sabia que todo esse processo não poderia acontecer se não fosse por intermédio do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então, cabe a nós, a partir dessa oração intercessória, percebermos o quão é importante buscarmos o Espírito Santo de Deus. A comunhão plena com o Espírito Santo para nós termos este entendimento dessa tão grande vocação, desta tão grande chamada ao qual é direcionada somente para a Igreja de Cristo. Para nós termos esse conhecimento dessa dimensão, do alcance desta chamada, da responsabilidade também desta chamada. E para isso, somente em comunhão com o Espírito Santo. E eu vou pedir para que a irmã Nete leia 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. A amada igreja também pode aí fazer a leitura em casa. Onde a gente vai ver, né, que o homem natural, ele não vai compreender isso, né? Ele não vai compreender esse apelo. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, né? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? Então, olhando para a palavra,
nós vamos ver aí também em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, a origem da verdadeira sabedoria, a origem do verdadeiro entendimento, a origem desta revelação da qual nós, como Igreja de Cristo, temos que ter, não é, irmã Nete? Provérbios. De uma forma muito sedimentada na nossa percepção como igreja, para nós podermos caminhar verdadeiramente para a chamada de Deus, para o cumprimento desta vocação divina. Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Amém? E partindo para, aprofundando ainda mais sobre a vocação, o subponto 2 fala sobre a esperança da vocação. E aí Paulo, ele dá a conhecer a igreja sobre os privilégios de nós sermos vocacionados. Primeiro, ele mostra que essa esperança da vocação de Deus, dada por Deus, vinda de Deus para a igreja, ela se divide em 3. Primeiro, Deus chamou as pessoas no passado. Nós vimos isso muito bem na lição anterior, né, irmã Nete? Que fala muito bem que foi uma iniciativa de Deus, totalmente divina, e que ele realizou essa iniciativa antes da fundação do mundo. A chamada da igreja, ela é uma chamada para um serviço, para uma obra, é uma chamada para santificação, é uma chamada para andarmos de maneira irrepreensível e digna no presente. Então, a vocação, ela tem um aspecto do passado, porque ocorreu antes da fundação do mundo, por uma iniciativa divina, pelo Pai que é eterno. Ela tem um aspecto presente, que quer dizer uma chamada de serviço, uma chamada de vida para a santidade, uma chamada de vida de comunhão com o Espírito de Deus, uma chamada de vida irrepreensível e também digna perante a Deus e perante aos homens. E por último, é uma chamada que no futuro nos reserva uma participação gloriosa. E aí, que é as riquezas da nossa herança que está dentro da nossa vocação. Sem esquecer, né, irmã Débora, que todas coisas espirituais, né? Espirituais, verdade. Efésios 4:1. O apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Amém? Então, esse é o tripé, né, que explica bem sobre esta esperança da nossa vocação. E para fechar esse primeiro ponto, vamos aqui nos aprofundar sobre as riquezas da glória da sua herança. Essas riquezas, elas vêm com as maravilhosas bênçãos derramadas para a igreja a partir do plano da salvação. Que através da salvação, primeiro, nós temos, claro, o perdão dos pecados. É também fruto da salvação a adoção de filhos de Deus. É também fruto da salvação a promessa de que veremos Deus face a face. Adoraremos juntos, todos juntos, reunidos nas bodas do Cordeiro.
E claro, vamos tomar posse da herança que está preparada desde a fundação do mundo. Então, todas essas riquezas são muito bem elencadas, são muito bem reveladas para nós como igreja, para nós termos esse pleno conhecimento e essa consciência de que essa chamada, de que esta vocação, ela não vai estar somente fadada, findada aqui. Há uma promessa, há heranças, há riquezas ainda no porvir. E aí a irmã Nete vai ler Apocalipse, capítulo 22, versículo 3 e 4, para nós falarmos ainda mais sobre estas riquezas. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela, ou seja, na nova cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, né? E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E também lá em Mateus, capítulo 25, versículo 34, que também a irmã Nete vai ler, nós temos mais uma palavra para fortalecer em nós essa tão grande esperança, tão grande, maravilhosa bênção que está dentro da nossa chamada. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. No ponto 2 da nossa lição sobre a iluminação espiritual do crente, tem como subtítulo a sobreexcelente grandeza e força do poder divino, que foca bem no versículo 19 do capítulo 1 de Efésios, que diz: e qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Neste ponto, nós temos alguns vocábulos gregos que é utilizado pelo escritor da carta aos Efésios. O pérbalo, que quer dizer, traduzido, extraordinário, foi um dos vocábulos que o Paulo utilizou. Megetos, que quer dizer grandeza, e dunamis, que quer dizer força fora de medida. Na verdade, irmãos, a gente percebe aqui o apóstolo Paulo procurando a forma mais aproximada. Isso, que pudesse alcançar a descrição da magnitude do poder de Deus, que na verdade é imensurável e é indescritível. Mas ele mostra sim que só o maior de todos os poderes, que é o poder que é inerente à natureza de Deus, somente com esse poder é que pode-se transformar o homem, é que pode salvar o homem, é que pode operar as bênçãos na esperança da vocação, que nós já falamos sobre essas bênçãos lá no capítulo 1. E é somente através desse poder, e é este poder que nos garante o desfrute das riquezas da nossa herança. Então, quando Paulo ele fala sobre, ele enaltece a magnitude do poder divino, é para mostrar que somente através do poder, somente o poder de Deus é que realiza essas grandezas na vida dos seus eleitos. E aí Paulo ele também vai aprofundar ainda mais
a busca desse conhecimento sobre o poder de Deus, quando ele diz na força do seu poder, na verdade ele está usando aí 3 vocábulos, 3 palavras muito fortes, porque operação, ele está usando esse vocábulo, Imanete, para mostrar energia, eficácia, mostrando que é um poder em atividade. Em ação. Em ação. Ou seja, não para. Outra... Ainda bem, né? Ainda bem, glória a Deus. Outro vocábulo é força, que ele utiliza o vocábulo grego, kratos, para dar a dimensão de uma intensidade. A intensidade deste poder operando em favor da igreja. E ele também usa outro vocábulo, que é ischios. Ischios, que quer dizer um poder que é inerente de Deus. Ou seja, é algo... Está nele. Nele. É exclusivamente divino. Esse poder potencial, esse poder que é o maioral, é o extraordinário, ele é inerente à natureza de Deus, e tudo isso que Paulo utilizou foi para mostrar que está em operação em favor daqueles que creem em Deus, em favor daqueles que creem no amor de Deus, em favor daqueles que creem na salvação, em favor daqueles que creem no que foi realizado na cruz do Calvário. Então, Paulo, ele mostra que esse poder, essa força inerente de Deus, esse poder, ele está colocado para a igreja através de 3 grandes exemplos. O primeiro, a ressurreição de Cristo. O segundo, a ascensão de Jesus. E o terceiro, a elevação de Cristo acima de todo domínio. Que Paulo coloca muito bem, mostrando aí que este poder maravilhoso de Deus, ele ainda está em operação através da igreja, e com um único propósito, que é salvar a humanidade caída. Então, que nós, como igreja de Cristo, possamos cada vez mais nos apossar tanto da vocação, tanto dessa chamada, nos apossar buscando o Espírito Santo para este conhecimento, para esse discernimento dessa chamada, desta eleição, como para também o conhecimento das riquezas desta herança e também o conhecimento do poder de Deus que opera tudo em todos. Mas opera tudo em todos para aqueles que creem nele. Tudo em todos, voltando-se assim esta certeza de que o poder de Deus está sempre, amada igreja, em favor da salvação, em favor da igreja, para levar a palavra de salvação e para cumprir os ricos propósitos de Deus. Amém? E também, né, irmã Débora, para também manter a nossa própria salvação. Né? Verdade. E como o apóstolo Paulo disse, que nós somos militantes. Somos militantes, né? E nós que fazemos parte dessa milícia, nós não podemos nos embaraçar com os negócios desta vida. Então, tem aí esses 2 olhares, né?
para o próximo e para nós mesmos. Amém? E assim a gente encerra aqui o ponto 2 e nós esperamos que a nossa lição ela tenha esse verdadeiro impacto na sua forma de se posicionar como Igreja de Cristo. Amém. Agora vamos entrar aqui no ponto 3 da nossa lição 4 de hoje, né? Onde diz assim: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto 3, o autor da revista, o comentarista da revista, ele vai assim falar sobre a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo, né? E ele diz aqui que nesse ponto veremos 3 aspectos. Você que tem a revista pode nos acompanhar aí no ponto 3. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Aí o tópico 1, ele diz assim, olha, Cristo, a primícia dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Atos 2:24, irmã Débora. Atos 2:24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as cadeias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Amém. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem, né? Aí só para refrescar a nossa memória, porque nós podemos, ou melhor, porque que a Bíblia ela revela Cristo como a primícia dos que dormem, visto que, né, irmã Débora, já havia acontecido outras ressuscitações. Sim. Né? Nós podemos aí lembrar, deixa eu ver, a filha de Jairo, né? Sim. Ressuscitou. Quem mais? O Lázaro, morto há 4 dias, né? Ressuscitou. Quem mais? Outro defunto que ressuscitou. O filho da viúva de Naim, né? Jesus ressuscitou também aquele jovem para ali trazer alegria ao coração de sua mãe, atender ali ao desespero de sua mãe. Então, se já havia aí alguns ressurretos, só para nós nos lembrarmos, a Bíblia ela traz Jesus como a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro dos que morreram, o primeiro do que ressuscitou, porque a filha do Jairo, ela morreu de novo, infelizmente, né? Depois de muitos anos. Lázaro, depois ele morreu, né? E o filho da viúva de Naim também morreu depois. Mas Jesus Cristo não. Ele ressuscitou e ele tornou-se a primícia dos que dormem, ou seja, dos que morreram, porque, irmã Débora, Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Glória a Deus. Ele ressuscitou não mais no mesmo corpo, mas agora ele ressuscitou no corpo glorioso, que é o que nós teremos também como herança, um novo corpo, né? Vamos ressuscitar também como Cristo, num corpo glorioso. Então, através dessa ressurreição, o Senhor Jesus, ele tornou-se ali a primícia dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia, né, de que seremos ressuscitados. Tem aí, irmã Débora, 1 Tessalonicenses 4:14? Nós vamos ver aí em 1 Tessalonicenses 4:14 uma garantia para nós. Aí um reforço para a nossa fé. 1 Tessalonicenses 4:14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. É uma questão de fé,
né? Aí é uma questão de fé. É onde a gente vem com o que está escrito lá em Hebreus, que a fé é o firme fundamento. Então nós temos que ter essa fé firmada. E ele diz aí que essa promessa é para os que dormiram em Jesus. Cristo, né? É para os que dormiram em Cristo. E aí é onde essa promessa vai prevalecer, acontecer na vida do cristão que morreu em Cristo, né? O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível aos crentes salvos. Interessante que o autor não botou aos crentes, ele botou aos crentes salvos, irmãos, né? Aí acendeu uma luzinha, né? Uma anteninha para nós observarmos esses pequenos detalhes que vai fazer toda a diferença naquele dia que não está tão longe, com certeza, mas que está vindo aí ao nosso encontro, né? Esses acontecimentos futuros. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Meu Deus, sabe, irmã Débora, eu me emociono. Eu vou romper ali a sepultura, eu vou abandonar a sepultura. Assim como Jesus Cristo, como ele abandonou a sepultura ao terceiro dia. Tá aqui, olha, irmãos, olha, os crentes também vão abandonar os sepulcros e vão reinar com Cristo eternamente. Leia aí, irmã Débora, João 5, versículo 28 e 29. João, irmãos, evangelho, viu? Evangelho de João. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ô, glória! E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Louvado seja Deus! Mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ah, Espírito de Deus! Então, irmãos, tem aí os dois destinos, né, irmã Débora? Tem os dois destinos prefigurados nesse versículo. Aquele que morreu em Cristo e aquele que não teve o cuidado de preservar a sua vida em Cristo vai levantar-se também. Só, irmãos, que com uma diferença, né? Para a condenação eterna. Amém? Amém. Tópico 2. Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Então, irmãos, ali a Bíblia deixa bem claro, o Senhor Jesus ocupou a destra de Deus. Todas aquelas pessoas, aqueles ouvintes da época, eles sabiam que só quem ocupava a destra de uma autoridade, né, eram também autoridades e autoridades que merecessem honra. Então ele usou essa linguagem para que eles entendessem que Jesus ocuparia a destra do Pai. Ou seja, ele ocuparia um lugar de honra ali, juntamente com Deus. E ele cita aí como assim, uma forma de testemunho. Atos 1:6, quando a Bíblia diz que estavam ali os discípulos, né, vendo aquele acontecimento, quando Jesus ele mudou de figura, né? Aos olhos deles ali, eles contemplando aquele acontecimento. Jesus muda de figura. Quando a Bíblia diz desfigurou-se, ele mudou de figura. Lê para nós, irmã Débora. Aqueles, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe dizendo: Senhor,
restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? 1 e 6. Atos 1 e Isso. 6. Restaurarás tu a Israel. Aqui está em foco a ascensão de Cristo. Débora, eu acho que essa referência está errada. Porque a referência que eu citei aqui é a referência em que também está em Atos, é um pouquinho mais na frente, é capítulo 1 também, aonde fala que Jesus, ele foi assunto aos céus. E ali o anjo, ele consola os que estão vendo aquele acontecimento. E o anjo ali consolando eles, ele diz, olha, não precisa ninguém ficar triste. Esse Jesus que está subindo, ele vai voltar, né? E ali ele traz uma palavra de consolo para aquele pequeno grupo ali de homens que acompanha aquele acontecimento. É no versículo 10 e 11. Sim. E estando com os olhos Atos fitos, 1, Atos 1, 10 e 11. Podeis conferir aí nas vossas Bíblias. e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, irmãos, tanto a ressurreição como a ascensão, ou seja, a subida sobrenatural de Jesus aos céus, eles são obras desse poder que foi citado aí nessa aula de hoje. Esse poder de Deus, esse poder que está em Deus, esse poder que pertence a Deus. Tanto a ressurreição como a ascensão, todos estão vinculados às obras do poder do nosso Pai Celeste. E aqui, para concluir a nossa aula, eu gostaria apenas de ler Mateus, capítulo 16 e versículo 18. Mateus, acompanhe, irmãos, aí também na sua Bíblia. Mateus, capítulo 16 e versículo 18. Pode ler, irmã Débora. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pronto, irmãos, essa promessa repousa sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mais uma vez, eu peço que os irmãos observem, não é contra os crentes. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja que vive o evangelho, a igreja que vive a verdade, a igreja que está em união, a igreja que está no mesmo propósito, não é, irmã Débora? De esperar esses acontecimentos, o cumprimento dessas promessas, quando o próprio Senhor Jesus, ele diz, vinde, como já foi um versículo lido hoje na nossa aula, vinde, benditos de meu Pai, possuí o céu por herança. Então é contra esta igreja que o inferno ele não prevalece. É uma promessa de Deus para nós. E nós queremos encerrar, amém, irmã Débora? Amém. A nossa explanação da palavra de hoje, rogando a Deus que essa palavra traga para a sua vida uma edificação e deixando sobre a vida de cada um as bênçãos do Senhor, profetizando, né, irmã Débora? As bênçãos do Senhor sobre o lar e sobre a vida dos irmãos, sobre a família dos irmãos, e deixando para todos, vamos lá, irmã Débora? A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.